Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA, na verdade sobre basquete, último episódio antes do início da Copa do Mundo de basquete. A gente vai fazer um preview da competição, quem que pode bater de frente com os Estados Unidos, será que são os Estados Unidos os favoritos? Eles não venceram a última edição da competição, caíram nas quartas de final. Vou receber aqui um especialista em basquete FIBA, um cara que tá produzindo um conteúdo muito legal lá no Twitter, postando notícias, que é o Diego Marcondes, @DiegãoM25. Diego, seja bem-vindo ao podcast. Cara, muito obrigado pelo convite, fico muito grato aí por estar participando para falar sobre basquete FIBA, em especial também basquete brasileiro, né, por que não? Falar um pouquinho do Brasil, quais são as expectativas do Brasil na competição e, claro, obviamente, qual que vai ser o time aí a ser batido, provavelmente Estados Unidos, né, venceu os amistosos alguns com uma certa tranquilidade, alguns mais disputados, mas também comentar um pouco sobre quais serão as seleções que podem bater os Estados Unidos nessa Copa do Mundo. Como você bem disse, os Estados Unidos não vem de título, né? Vem de uma campanha, digamos que até vexatória, né? Levando em consideração a força dos Estados Unidos na última Copa em 2019, mas agora em 2023 é um elenco completamente reformulado, e a expectativa aí, pelo menos, né, dos especialistas, entre aspas, é de que os Estados Unidos faça uma campanha melhor do que fez em 2019. Mas algumas seleções também estão muito fortes, a gente vai citar ao longo do programa de hoje. Vale a pena dar uma olhada em outras seleções, não só nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, outras várias seleções vêm com força total, algumas com desfalques, outras com bastante jogadores da NBA, como a Austrália, por exemplo, fora os Estados Unidos é a seleção com mais jogadores da NBA. Então tá bem legal essa Copa do Mundo, viu? Uma Copa do Mundo que promete ser bastante equilibrada, tá bem nivelada por cima, apesar de alguns desfalques importantes, né, de nomes da NBA que não vão comparecer. Verdade, né? E a gente tá acostumado, né? A Copa do Mundo, infelizmente, uma ou outra estrela. E tem algumas que não vão por conta de lesão, né? Que é o caso do Giannis, é o caso do Jamal Murray. Até pra se preservar mesmo. Exatamente, não é... Tem alguns que recusaram convocações, como é o caso do Andrew Wiggins, do Jokic, do Rui Hachimura, mas em geral tá um bom nível, tá um nível que a gente tá acostumado a ver em Copa do Mundo, talvez até um pouco mais alto do que em geral. Ano que vem a gente tem Olimpíadas, né? Então é muito importante para a preparação para as Olimpíadas, que é o grande foco dessas seleções. Então a gente vai passar por algumas diferenças também das regras, né, da NBA pro basquete FIBA, né, que pode pegar muita gente de surpresa. Vamos falar, claro, do Brasil, como o Diego falou. Sigo ele lá no @DiegãoM25. Ele que eu tava vendo o Instagram dele, eu descobri por que ele atende por Diegão, porque ele tava entrevistando o Léo Mendel numa foto e ele é simplesmente da mesma altura do Léo Mendel, né? Eu tive que postar uma foto com o Iago pra ter ali parecer um jogador ali mais ou menos da mesma altura que eu. Quando eu fui entrevistar o Felipe dos Anjos, o meu braço sofreu, viu, bicho? Eu achei que eu era alto, mas quando eu fiquei lado a lado com o Felipe dos Anjos, eu sofri um pouco, chorei um pouquinho, mas tem 1,98 de altura. Fiquei quase ali pé a pé com o Léo Mendel, pé a pé com o Tim Soares. Aí chegou o Felipe dos Anjos, eu sofri um pouquinho. Quando eu entrevistei o Felício, meu braço tá se recuperando até hoje, tem que ficar aqui lá em cima. Mas antes de entrar na nossa discussão, não deixe você que é do Spotify, deixa 5 estrelas lá pro podcast, segue, liga as notificações, se inscreve no canal se você estiver assistindo no YouTube. No aplicativo de podcast que você estiver escutando, segue, liga a notificação, é importante, indica pros amigos. Vamos começar pelo básico, Diego. Vamos começar pelas diferenças nas regras em relação à NBA e o basquete FIBA, né? Que a NBA tem suas regras particulares, né? O resto do mundo, até o próprio basquete universitário dos Estados Unidos, a maioria das regras são iguais. Na NBA é diferente. Eu vou passar aqui por algumas básicas. Se você tiver alguma que eu passar direto, por favor, levante aí pra gente falar aqui. Duração dos jogos é menor, são 40 minutos, 4 quartos de 10 minutos. Na NBA são 48 minutos, 4 quartos de 12 minutos. A quadra do basquete FIBA é um pouco menor também, né? Sim, e acredito que a maior diferença realmente esteja aí nessa questão de tamanho, né? Talvez até principalmente na linha de 3 pontos. 7,24 no... 7 por 24, né? Isso. 7,24 metros na NBA e 6,75 no basquete FIBA. Sim. Tem um pouco de diferença também no canto ali, né? Então
um jogo um pouco mais compacto. Bola presa... E pode parecer que não tem diferença alguma, né? Alguns centímetros a mais, só que quando você realmente vai perceber em quadra, faz bastante diferença. Sim. Uns centímetros a menos, né, de distância da linha do perímetro. E uma coisa também que eu já vi jogadores falando, né? Quando você se alinha de 3, você basicamente você sabe ali a distância, sabe a força, você se acostuma, né? Então, por mais que seja mais próximo, você não tem o costume, né, de arremessar dessa distância, né? Que pra NBA isso é um arremesso longo de 2 que os caras não arremessam mais hoje em dia, né? Então é algo que dificulta a vida ali do jogador da NBA. Bola presa na NBA a gente tem o jump ball, né? O pula-bola. No basquete FIBA é a seta, né? Vai se alternando ali, prende uma vez, vai para um time, vira a seta, prende, vai para outro time. Faltas, você é eliminado na 6ª falta na NBA, na 5ª falta no basquete FIBA. Não existe 3 segundos defensivos, né? O jogador pode ficar ali no garrafão. Essa é a regra que mais impacta, né? Exatamente. Caras, por exemplo, como, sei lá, o Rudy Gobert, que ele acaba às vezes tendo um destaque até maior, assim, na França, que facilita a vida dos jogadores maiores, né? Dos pivôs, né? Sim, e facilita o contorno também, né? Porque o jogador lá dentro vai chamar cada vez mais atenção. E isso impacta não só no ataque, mas também na defesa, né? As seleções, no caso, e os times que jogam no basquete conseguem marcar mais tranquilamente por zona, optam normalmente por essa defesa, principalmente por não ter esses 3 segundos de garrafão. E talvez isso explique um pouco do porquê os jogadores da NBA eventualmente sofrem no basquete FIBA. Acredito que seja uma questão realmente de costume, né? Quando você sai de uma coisa que você joga 2, 3 anos para vir uma vez jogar uma Copa do Mundo, jogar umas Olimpíadas no basquete FIBA, você vai precisar se adaptar logo de cara. Então, essa é a regra que mais demora para se adaptar, né? Você joga contra, provavelmente, outras seleções que têm muito mais caras que já estão acostumados, adaptados com esse estilo em si e que provavelmente, obviamente, vão colocar isso a seu favor, né? Vão usar isso a seu favor, defensivamente principalmente. Acho que na defesa é onde mais se impacta, onde mais a gente consegue ver esse impacto aí da falta dessa chamada de 3 segundos do garrafão, que às vezes eu não entendo por que existe na NBA, às vezes entendo, às vezes não entendo. Faz sentido existir na NBA pela diferença de jogos, né? Por ser um jogo mais físico, um jogo onde o próprio ataque à cesta é mais utilizado, né? O garrafão é uma área bem congestionada na NBA, mais do que no basquete FIBA. Mas, de vez em quando, eu prefiro aí o estilo do basquete FIBA. Acho que é mais agracioso para os meus olhos. É feito para ter o jogo um pouco mais rápido também, né? Você ter mais, como você falou, né? O ataque, a cesta e tal. A outra diferença que eu notei aqui é que não tem o cilindro depois que a bola bate no aro, né? Aquele famoso cara, a bola bate no cilindro, o jogador pode pular e dar um tapa pra tirar a bola, né? Todo mundo lembra... Em 2019, o Brasil com o Caboclo venceu a Grécia dessa forma, né? Sim. E o Giannis ficou maluco, né? Ele não tinha entendido o que tinha acontecido. É uma coisa de costume. Porque ele sabe que aquilo pode acontecer, mas na hora sua mente está tão associada à regra da NBA que você nem se liga, né, no momento da partida. O Caboclo foi muito inteligente naquele momento. Acho que foi dos momentos que eu mais comemorei na vida. E até estranho por fã de NBA achar que ver que um dos momentos mais comemorados da história do basquete brasileiro é uma limpada de aro. É um dos momentos mais marcantes do basquete brasileiro, assim, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Sim. Uma vitória contra a Grécia do Antetokounmpo. Claro, defensivamente o Brasil foi muito bem, até marcando zona, né, naquela partida, se aproveitando bastante dessas vantagens do basquete FIBA, principalmente com o Alex Garcia, o brabo, né? Sim. E o Giannis sofreu muito por conta disso, o garrafão estava fechado, né? E isso é uma coisa que na NBA ele não consegue, ele não tem essa coisa de se preocupar, né? Mesmo com o garrafão fechado, ele consegue infiltrar o Giannis com muita tranquilidade. É uma pena que ele não joga essa Copa do Mundo, porque é sempre bom ver o Antetokounmpo. Ele começou a defender um pouco mais a Grécia, né? Ele defendeu no Mundial, o último, e na Euro também, né? No Eurobasket. Foi muito bem, foi um dos, salvo engano, foi o segundo cestinho da Eurobasket no ano passado. Só que agora ele
ele se machucou, né, na série ali contra o Heat, nos playoffs, voltou meio que no sacrifício, então dá pra entender. O irmão dele tá na seleção, né, o Thanasis. Vamos passar agora pra nossas expectativas, né, e eu falo aqui sempre, né, eu não consigo acompanhar, eu acompanho NBA, não consigo acompanhar o basquete brasileiro, o basquete europeu, o WNBA. Ah, Gabriel, por que você não acompanha? Não tenho tempo, não tenho espaço na minha cabeça, porque eu cubro NBA e cubro NFL. A NFL tá começando daqui a pouco e vai ter Mundial de Basquete ao mesmo tempo. Vai ser o caos aqui na minha vida, mas... é um caos que vale a pena. Vale muito a pena, só que é uma questão de tempo. Eu mal consigo acompanhar o Flamengo e o Tottenham, que são meus times de futebol. Então é por causa disso que eu não acompanho o basquete europeu, gostaria. Se me permite um comentário, que bom que você não consegue acompanhar o Tottenham. Pô, às vezes a sua sanidade mental. Não, minha sanidade mental já... Esse barco já zarpou, né, da minha sanidade mental. Vamos falar do Brasil. Vamos começar pelo Brasil, vamos começar pelo aquele pachequismo que o público gosta. Seleção brasileira vai pro Mundial. O último corte foi o Gabriel Jaú. Eu ia abrir aqui a convocação da Seleção Brasileira de basquete e esqueci antes da gente entrar no ar. Tô aqui com ela aqui já. Não tem problema, gente. O Huertas, armadores, Marcelinho Huertas, o Iago e o Raulzinho. Alas armadores, o Jorginho, o Vitor Benite. Alas, Gui Santos, Léo Mendel, o Didi Lousada e o Reinan foram dois dos cortados, né? Didi Lousada mais por questão física, né? Ele tava com uma lesão nas costas, tinha um procedimento que também foi feito com o Gui Santos, né? Mas o Gui Santos retornou aí nos últimos amistosos. O Didi viajou para a Austrália na expectativa de que ele pudesse voltar em algum momento nesse processo de recuperação física e técnica, mas não jogava desde janeiro, se machucou na D-League, tinha uma lesão nas costas que estava complicando bastante o jogo do Didi, e talvez estivesse entre os 12, viu? Era um possível corte já, mesmo se não tivesse lesionado, até porque a concorrência estava bem grande nesses últimos dias de ciclo. Mas o Didi, eu acredito que pudesse estar entre os 12. Os cortes é realmente uma coisa que a gente pode colocar como lesão, porque tinha um processo de recuperação física sendo feita com o Didi e com o Gui Santos. Você vai lembrar, né? O Gui Santos machucou na Summer League, nos jogos finais do Golden State Warriors na Summer League. Estava fazendo ali uma recuperação no joelho. E o Didi, com uma dor nas costas, também tinha um processo de recuperação física e técnica, mas não conseguiu voltar a tempo. Por isso foi cortado, não viajou nem para a China para os últimos 2 amistosos, diretamente da Austrália. O Deconte, a comissão técnica, já cortaram ali o Didi Lousada, que vai jogar no Flamengo, já tinha voltado para o Brasil. E é um nome que pode participar dos próximos ciclos, né? Ainda é muito novo o Didi. Não, eu faço questão de ressaltar isso antes que os engraçadinhos falem maldição do podcast Cara dos Esportes, né? Porque o Didi participou aqui do podcast. Não foi isso, foi questão física. Alas pivôs, o Lucas Dias, o Bruno Caboclo e o Tim Soares, né? O Gabriel Jaú foi o cortado, né? Do Flamengo. E o pivôs, Felipe dos Anjos e o Felício, né? É isso, né? A convocação final da seleção brasileira. É isso. Olhando aqui em termos de odds, né, sites de aposta, o Brasil, para vencer o título, tem odds de 81-1, ou seja, não é visto como um dos favoritos, né? Mas tá na metade de cima, né? É o 12º aqui nesse ranking, né? Tá na frente da República, tá mesmo as odds da República Dominicana, tá logo atrás da Itália, da Lituânia e da Grécia. O que seria um bom resultado para a seleção brasileira, Diego? Assim, seleção brasileira saindo, claro que a gente gostaria de ver o título, né? Mas, sendo realista, qual que seria um resultado que você acha que seria positivo, mostraria uma evolução da nossa seleção? O título da seleção brasileira na Copa do Mundo não é o troféu, não é ser campeão da Copa do Mundo de basquete. Isso é um sonho, digamos que impossível, vamos ser realistas aqui, é quase impossível. Não vou dizer impossível, porque sei que tem uma possibilidade mesmo que mínima. Mas o título para o Brasil seria uma vaga direta para as Olimpíadas de Paris em 2024. A Copa do Mundo ela classifica 2 times da América, então vamos supor que seja os Estados Unidos mais um, né? Se os Estados Unidos confirmar o favoritismo, então ali tem Canadá, tem República Dominicana, que podem atrapalhar o Brasil. Acredito que são as 2 principais equipes aí, 2 principais seleções que hoje eu vejo à frente do Brasil. Coloquei aqui um Power Ranking que eu posso trazer já mais daqui a pouco, mas especificamente sobre isso, a boa campanha do Brasil pode ser ficar entre os 12 primeiros times, os 12 principais times, superar o que foi em 2019, onde o Brasil foi 13º
né, na Copa do Mundo de Basquete de 2019, tendo feito uma boa primeira fase, né, venceu 3-0, vencendo Grécia, vencendo Montenegro, vencendo Nova Zelândia, depois sofreu bastante na segunda fase. Acredito que assim, a campanha ótima, que seria para se aplaudir, para buscar jogador no aeroporto, não é especificamente o título. Não dá para sonhar definitivamente com o título, é uma utopia bem, bem, bem grande, mas você conseguir uma vaga direta nas Olimpíadas, superando ali Canadá e República Dominicana, ou até mesmo Estados Unidos, né, quem sabe, seria muito bom para o Brasil, muito bom, porque você não precisaria jogar o pré-olímpico, né, já garantiria uma vaga ali concreta nas Olimpíadas, voltaria às Olimpíadas depois de ficar de fora de Tóquio em 2021, e seria completamente bom, né, pro basquete brasileiro em si. Mas pensando um pouco mais realista, né, um pensamento um pouco mais realista, acredito que passada a segunda fase já seria um bom trabalho aí dos comandados de Gustavo De Conte. Vamos rapidinho explicar o formato de disputa, né? Você tem uma primeira fase de grupos, depois tem uma segunda fase de grupos, antes das quartas de final, né? Sim, a primeira fase de grupos, da forma que todo mundo conhece, são 32 seleções, os grupos de A a H, né, no caso de 1 a 8, são 8 grupos. As duas primeiras seleções, as melhores seleções de cada grupo avançam, e o grupo A enfrenta o grupo B, né, novamente, né, nos grupos aí, são mais 4 grupos logo na segunda fase, então não vai direto para as oitavas de final, né, como a gente está habituado no futebol, o regulamento é diferente. 2-2-2-2. Grupo A e Grupo B, os dois melhores do Grupo A, os dois melhores do Grupo B, se enfrentam no novo grupo. E assim por diante, né? O Brasil está no Grupo G com o Irã, com Costa do Marfim e Espanha. E vai enfrentar logo na sequência, caso se classifique, obviamente, no Grupo G, o Brasil enfrenta os dois principais times do Grupo H, que é talvez o Grupo da Morte, né? Eu considero o Grupo da Morte o Grupo da Alemanha, mas alguns consideram esse grupo ter Canadá e França. Então o Brasil pode ter no grupo, se passar com Espanha no Grupo G, enfrentar no Grupo H os dois principais times, que são Canadá e França, enfrenta 3 das 5 principais seleções da Copa do Mundo. É uma bela por trolha, uma vaga, né? Mas assim, o que pode ser bom para o Brasil é que as seleções carregam o resultado da fase anterior para a segunda fase. Então, se o Brasil eventualmente vencer a Espanha, que teoricamente dentre essas 3 é a mais fraca no momento, principalmente porque está sem Ricky Rubio, uma seleção que está passando ainda por uma reformulação, ainda assim é uma seleção campeã, né, que venceu o Eurobasket no ano passado, em 2022, mas Canadá e França talvez surgem como favoritos em comparação à Espanha, porém, talvez uma vitória contra a Espanha na primeira fase seja muito importante para o Brasil sonhar em classificação na segunda fase, para pensar em ir para as quartas de final, porque o regulamento complicou bastante a vida do Brasil, por mais que seja um grupo tranquilo, Costa do Marfim e Irã tão longe de dar trabalho, longe, longe, longe. O Brasil tem que fazer muita força se quiser se complicar nesse grupo G. Eu ainda vejo possibilidade de, quem sabe, num dia bom o Brasil conseguir uma vitória contra a Espanha, como conseguiu contra a Grécia em 2019, não seria surpresa, mas para conseguir uma vaga nas quartas de final, o Brasil vai precisar fazer muito, muito, muito mesmo, porque vai cair num grupo complicadíssimo, como eu disse, né? Se as expectativas se confirmarem, com 3 das 5 melhores seleções, na minha visão. Então você tem ali Estados Unidos e Alemanha no top 5. As outras 3 são Canadá, França e Espanha. Talvez a Austrália ali pode entrar no top 5, né, no ranking de força. A gente viu esses amistosos aí. Né, na minha opinião, são esses 5 que são os favoritos ao título. O Brasil pode encarar já 3 numa busca por uma vaga nas quartas de final. Então vai ser uma segunda fase bem complicada. Se o Brasil conseguir passar dessa segunda fase, eu já considero uma ótima campanha. O que para mim seria uma péssima, né? Pensando já no outro lado. Não se classificar diretamente da fase de grupos. Perder para Irã ou Costa do Marfim. O único vexame do Brasil seria esse. Alguma possibilidade do Brasil passar vexame além disso? Se enfrentar a Espanha e tomar 20 pontos, se enfrentar a França e tomar 30, Canadá tomar 40. Se o Brasil não competir com as grandes, talvez também seja uma campanha fraca, uma campanha abaixo do esperado. Mas a expectativa é que o Brasil chegue na segunda fase e, honestamente, né, pensando de maneira realista, que seja eliminado lá. Porque são 3 das principais seleções do torneio. Se conseguir superar essa expectativa, o Brasil já faz aí uma Copa do Mundo exemplar. Eu concordo com você. Eu acho que
eu saio satisfeito se o Brasil for pra segunda fase e competir. Fazer jogo de verdade contra o Canadá e contra a França, né? Fazer jogos competitivos ali. Até mesmo contra a própria Espanha, né? Contra a própria Espanha, inclusive. Eu não acho que seria... Assim, o Brasil pegou um cruzamento muito ruim, né? E eu até tava conversando no dia lá que eu fui cobrir o treino da seleção, né? O que ferrou foi que muita gente se empolgou com o grupo, né? Pô, o grupo acessível e tal, mas aí tu vê o cruzamento. E eu concordo plenamente com você que eu não acho que é o grupo da morte, porque normalmente eu penso em grupo da morte quando tem vários times que podem disputar a vaga, né? E você citou o grupo da Alemanha, né? Que é a Alemanha, Finlândia, Japão e Austrália. E Austrália, isso. Então é um grupo que você pode ter ali Alemanha... É que o Japão das seleções fracas é uma das melhores, né? Sim, e a Finlândia com Lauri Markkanen pode atrapalhar tanto a Alemanha quanto a Austrália. Exatamente. Aqui, esse grupo H, né, é um pouco mais direto, né? Vai classificar Canadá e França, né? Ainda mais a Letônia, né? Eu sempre me confundo com a tradução na Látvia. Sem o Porzingis é bem difícil. Sem o Porzingis. Assim, o Líbano não incomoda ninguém. Todo respeito aos libaneses que nos assistem, né? O Líbano não incomoda ninguém. Mas a Letônia, a gente tinha expectativa, eu pelo menos, né, quando vi o chaveamento, a expectativa era de que o Porzingis e companhia pudessem atrapalhar aí a vida do Canadá ou da França, não seja eliminando ou tirando alguma vitória, sei lá, atrapalhando de alguma forma. Mas ali com os irmãos Bertas e companhia, acho bem difícil a Letônia conseguir sequer atrapalhar essas duas seleções. Se bem que agora você não pode mais andar pelas ruas de Beirute, no Líbano, né? Será apedrejado. Cancelado, né? Cancelado no Líbano. Cancelado no Líbano. O Líbano tem Omar Spellman. É verdade. Última pergunta sobre o Brasil. Você comentou, né, sobre... O Brasil tem várias opções, né, de lineups, né? Tem várias questões e não sei se a gente vai ter o mesmo quinteto todos os jogos, né? Pode ser algo que vá variando bastante. Mas de início, qual que você apostaria que seria o quinteto titular que começa jogando pela seleção? O que eu faria ou o que eu acho que o Gustavinho vai fazer? As duas. As duas? O que eu faria? Iago, Jorginho, Mendel, Caboclo e Tim Soares. O que eu acho que o Gustavinho vai fazer em alguns determinados momentos, Huertas, Jorge, Mendel, o Caboclo e o Tim Soares. Ele trocou bastante os três armadores ao longo dos amistosos, principalmente entre Iago e Huertas começando como titular em alguns momentos, Iago começando como titular em alguns momentos. Eu não sou totalmente contra, até porque, como eu já disse, o mais importante é quem vai fechar os jogos, e talvez dê para fechar com Iago e Raul juntos, ou foi algo que o próprio Gustavinho não fez ao longo de todos os jogos. Em momento algum ele pensou em colocar o Iago e o Raulzinho juntos, né, algum dos dois na posição 2 como armador, talvez, né, para privar aí do Brasil ser explorado defensivamente. Essa questão, os dois são bem baixos, né? No final do jogo contra a Sérvia, quando o Brasil estava precisando produzir ofensivamente, ele colocou os dois, o Iago de 1, o Raulzinho de 2, né, então pode ser uma opção quando o Brasil precisar ser mais assertivo no ataque, né? Você tem ali seus dois principais pontuadores. O Huertas é um organizador de jogo bem melhor do que o Iago hoje, bem melhor do que o Raulzinho, mas o Huertas segura muito a bola, cadencia muito o jogo. É importante você ter uma opção como o Huertas, né, com a experiência que ele tem, para determinados jogos. Talvez contra a Espanha seja muito melhor ter o Huertas como titular do que o Iago. Você não precisa acelerar o jogo logo de cara contra a Espanha, né? Você vai acelerando conforme o tempo vai passando. E aí seja melhor ter Iago e Raulzinho saindo do banco. O Jorginho de Paula, é um caso à parte. Porque muitos cobram que o Jorginho devia ser o armador principal da seleção, ele devia ter o mesmo desempenho, o mesmo volume, ter jogar na seleção da forma que ele joga em Franca, da forma que ele jogou em São Paulo, da forma que o Jorginho se coloca, né, no NBB. Mas assim, o Jorginho tem uma função na seleção que é digníssimo. Ele é o melhor defensor de perímetro. Individual, ele consegue marcar de 1 a 4. É um armador de 1,98, que tem uma estatura bem, bem proveitosa. Minha altura, eu já li, tem minha altura. Mas ele é muito mais forte que eu, né? Dá pra ver aqui pelos braços. Já. Se for ver, o braço do Jorginho tá batendo aqui. Mas, derrubei meu caderno aqui. Mas o Jorginho é o principal defensor da seleção. Ele é um jogador da posição 2 que consegue marcar, por exemplo, se o Brasil eventualmente enfrentar o Luka Doncic, quem é que vai estar em cima do Doncic? Vai ser o Jorginho. Então o Jorginho tem uma função à parte do que ele faz em Franca. Em Franca ele não precisa ser o melhor defensor, por mais que seja em nível de talento.
Então o Brasil tem ali no Jorginho talvez o principal nome nesse quinteto titular, justamente por cumprir essas funções defensivas que o Iago não entrega, que o Raul não entrega, que o Huertas principalmente não entrega, né? O Huertas é ainda mais explorado do que os outros dois, né? O Brasil sofre com o Huertas na defesa desde 2006 para cima, né? Até para baixo. É uma coisa que o Huertas nunca conseguiu mudar e hoje em 2023 também não é diferente, né? Se antes já era assim, imagina agora. Mas a questão do Jorginho é essa. O Brasil tem uma boa profundidade nas alas, até o próprio Jorginho pode fazer a 3 em alguns momentos. O Gustavinho fez bastante isso, colocar o Benítez na 2 e o Jorginho na 3, aproveitando, né, ter o Jorginho como opção na ala. O Jorginho raramente vai ser um armador. Porque o Brasil tem o Huertas, tem Raulzinho e tem Iago. Que para os analistas, né, da Copa do Mundo, para quem está fazendo os guias, as análises, as projeções, o que mais se destaca no Brasil são os 3 armadores. Dizem, inclusive, que o Brasil está entre os 5 principais times da Copa do Mundo no quesito de armação. Que não tem 5 seleções da Copa do Mundo de basquete que tem tantos talentos na posição 1 quanto o Brasil. E o defeito do Brasil talvez seja outros e não a armação. Então aí o Jorginho sai um pouco abaixo justamente por isso. No geral, gosto bastante, né, do Léo Mendes, é um jogador que vai entregar 10 pontos por jogo pelo menos. É um pouco defasado na defesa, mas ele entrega bastante. O jogo físico do Léo Mendes é muito bom, então é um ser indispensável, um ativo indispensável no titular. O Caboclo, como eu já disse, é o jogador mais importante da seleção. Acredito que vai atuar na 4 aí a princípio, mas como fez no Ratio Farm na temporada passada, pode jogar bastante na 5. E aí, quem sabe, alternar com o Tim Soares, ou o Caboclo C5 e o Lucas Dias 4. Acredito que não vai fugir muito disso. O Brasil, o Gustavinho propôs isso ao longo dos amistosos. Esse é o quinteto titular que eu imagino. Em alguns jogos, o Huertas como opção 1. Os outros 4 já estão mais que definidos, né? O Jorginho, o Léo Mendes, o Caboclo e o Tim Soares. Mas para fechar jogos, por exemplo, eu não fecharia com o Tim Soares em momento algum. O Tim Soares é melhor para começar, mas não para fechar jogos. Só se tiver um dia muito bom, como teve, né, no primeiro jogo do Sudão do Sul. Jorginho, talvez, se o Brasil precisar defender, se precisar atacar, eu iria com Iago e Raul, como foi contra a Sérvia, né? Por mais que o Brasil tenha perdido, o Iago matou uma bola, deu uma tranquilidade maior para o ataque jogar com esses dois. E até mesmo o próprio Benítez pode ser uma opção bem importante para fechar os jogos, mas eu não vejo o Benítez começando como titular. Só se o Brasil realmente quiser, né, acelerar o jogo desde o início, aí pode começar com Iago e Benítez, Jorginho no banco. Vai depender bastante do adversário. O Gustavinho tem que analisar aí, o adversário, e até você foi bem certeiro, né? O Brasil não vai manter sempre os mesmos 5 iniciais durante todos os jogos. Vai ser bem difícil ver o Gustavinho fazer isso. Vamos passar para as outras seleções. Vamos começar pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre grandes favoritos e como a gente falou, né? Eles não venceram a última edição da Copa do Mundo. A convocação deles, para quem não viu, eles terão na posição de armador Jalen Brunson e Tyrese Haliburton, alas armadores Anthony Edwards e Austin Reeves, alas Mikal Bridges, Josh Hart, Brandon Ingram, Cameron Johnson e Paulo Banchero, Bobby Portis, Jaren Jackson Jr. e Walker Kessler. Eles venceram todos os amistosos de preparação, tiveram um jogo um pouco mais difícil contra a Alemanha, né, que eles fizeram uma sequência de 19-0 ali no final para vencer o jogo, né? Chegaram a estar perdendo boa parte. Anthony Edwards fez um jogo fantástico, 34 pontos. Mas a sensação é que chega um pouco mais coeso o time do que nas últimas competições. Não sei se você vai concordar, porque eles tiveram aquela eliminação precoce na Copa do Mundo. E a gente tem que lembrar que nas Olimpíadas eles abriram perdendo para a França, né? Então não foi um ciclo bem conturbado para os padrões dos Estados Unidos. E parece que o time chega um pouco melhor, agora treinado pelo Steve Kerr, né, head coach do Golden State Warriors. Eles eram treinados no último ciclo pelo Greg Popovich, do San Antonio Spurs. Eu até acho que aquela seleção em termos de talento individual da última Copa era melhor. Mas esse time parece encaixar melhor. E a sensação que eu tive é que eles tiveram uma preocupação clara em trazer mais jogadores de tamanho pro garrafão, né? Porque normalmente é o ponto fraco dos Estados Unidos, né? Que sofre um pouco contra o tamanho, porque os times FIBA estão mais acostumados a usarem pivôs pesados, né? NBA,
hoje em dia é uma posição em extinção, né? Porque você precisa cobrir muito espaço. E nessa os Estados Unidos meio que sentem dificuldade nos jogos FIBA. Agora não, a gente tem Bobby Portis, tem o Walker Kessler, tem o Jaren Jackson Jr. Então me parece ser um time mais redondinho, mesmo que não tenha Jaylen Brown, Jason Tatum e Donovan Mitchell, como foi na última Copa do Mundo. Cara, eu tenho a impressão de que é um time que não é tão talentoso quanto o de 2019, mas é um time melhor. Por quê? Porque 2019 foi um catadão de talentos. E agora é um time montado detalhadamente. Não consigo dizer que foram escolhidos... sobre esses 12, vamos com esses 12. Só tem isso, vamos assim. Não foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. É um time que tem encaixe, né? Tem uma escolha ali dedo a dedo, né? De como encaixar no basquete FIBA, de como encaixar o quinteto titular, de como encaixar os jogadores vindo do banco. Posições 1, 2, 3, 4, 5, o que o basquete FIBA precisa, o que a gente pode propor dentro do jogo da Copa do Mundo de basquete, dentro do jogo do basquete FIBA, é uma coisa pensada a dedo, né? E isso tem muito dedo do Steve Kerr, por exemplo. O Steve Kerr com todo respeito ao Popovich, mas hoje é um técnico pro basquete FIBA em si, eu acredito que seja um técnico bem mais aberto, né, para conseguir ter essa noção do que está acontecendo e de montar um time como tem feito os Estados Unidos, né, um time bem competitivo. Teve dificuldades contra a Alemanha, teve dificuldades contra a Espanha, mas venceu, né, na hora do vamos ver, na hora H, realmente conseguiram vencer, né, por mais que a Alemanha seja um time bem forte. Tem o Franz Wagner, que pode até entrar no assunto de outras seleções daqui a pouco, mas sobre os Estados Unidos em específico, eu gosto muito de 3 nomes. O Anthony Edwards é definitivamente o cara dessa seleção. Ganhou o jogo sozinho contra a Alemanha, né? Mais de 30 pontos. É um jogador que pode aí brigar por MVP. Não é o jogador principal, né? Não é o melhor jogador dessa Copa do Mundo. Acredito que Canadá e Eslovênia saem na frente por conta disso. Canadá com Shai, a Eslovênia com Doncic, mas o Edwards fica ali entre terceiro jogador, quarto jogador principal aí de elite dessa Copa do Mundo. Mas eu gosto bastante da dupla de armadores dos Estados Unidos. O que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Você tem o Jalen Brunson como o armador principal e o Haliburton como o secundário, né, saindo do banco, te dá muitas opções. E são 2 armadores de verdade, né? Não são são armadores que conseguem criar arremesso. Sim. Conseguem criar arremesso, eles pontuam, eles pegam arremesso. Assim, são armadores que fazem de tudo dentro de quadra, mas que conseguem correr, né? Eles dão um pace maior que o basquete FIBA, mas que também conseguem cadenciar o jogo, né, em certo momento. Né? Porque eles pontuam, o Brunson pontua, o Haliburton pontua. Quando necessário, se precisar, eles vão pontuar. Mas eles conseguiram entender, pelo menos nesses amistosos, né, a gente pode ver que eles conseguiram entender o papel que eles irão desempenhar no basquete FIBA. E os Estados Unidos coloca aí mais um nome importante também, né? Como você disse, a defesa de garrafão é muito essencial, é completamente importante, você não pode abrir mão. Você tem o Jaren Jackson Jr. Como principal opção, já que é um dos principais, se não o principal defensor da NBA hoje, ser uma opção nessa seleção é muito importante, até porque também é um jogador que passa se necessário. E outro jogador bem importante é o Ken Johnson, que o basquete FIBA gosta bastante de alas altas, né? Alas grandes, jogadores da posição 4 que chutam. A Sérvia tem o Nikola Jovic agora chegando, matou uma bola linda contra o Brasil, mas várias outras seleções, né? Tem quatro jogadores da posição 4 que chutam. A Finlândia com Lauri Markkinen, a Itália com o Tétio, o próprio Nicola Melli também, tinha o Mirotic também como exemplo aí nas últimas gerações. Muitos times se aproveitam, né, desse aula alta, né? O Bojan Bogdanovic também, jogador do Pistons, é um dos grandes exemplos. São jogadores que lidam muito bem com o basquete FIBA, então o Ken Johnson pode ser uma opção Sim. bem importante justamente por isso. Gosto do que pode ser o Brandon Ingram no basquete FIBA, gosto do que pode ser o Michael Bridges, são jogadores que parecem que foram escolhidos a dedo justamente por isso. Eles são jogadores que você para e pensa, esse cara aqui pode dar certo no basquete FIBA. Porque Tatum, Brown, Mitchell, Lillard são incógnitas. São definitivamente muito mais talentosos do que esses caras aqui. Né, do que essa lista dos Estados Unidos com o Banqueiro, né, com jogadores mais jovens, Austin Reeves. Mas eu olho para esse time e eu tenho confiança. Eu confio. Eu confio nesses Estados Unidos. Eu tô olhando aqui a convocação de 2019.
Derek White, Donovan Mitchell, Joe Harris, Marcus Smart, Kemba Walker, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Jason Tatum, Chris Middleton, Mason Plumlee, Miles Turner e Brook Lopez. Eu lembro bem que o Ben Adebayo foi um dos últimos cortes que foi... Cara, esse time é feio. E assim, em termos de talento, acho que você pegar, sei lá, o overall médio do 2K, provavelmente esse de 2019 era maior. Só que Sim. Você falou da questão da armação, né? Que você não tinha um armador de verdade, né? O Kemba não é um distribuidor, né? O Kemba no auge era um pontuador, né? E o outro... é um time que você precisa de pelo menos 4 bolas. Exatamente. Não tem ninguém que pare a bola, que arme, chame uma jogada, que era Smart, Kemba e Derek White, né? Esse time é muito mais coeso. E eu tô olhando aqui as odds, 1,80 para vencer o título. É esse número mesmo. Os Estados Unidos tem que ser encarado com esse tipo de favoritismo mesmo. Não é... Sim, não é garantido, não é... já conquistou o título, mas seria um desastre. Seria um desastre se eles não vencessem. Como foi um desastre em 2019, eles não terem vencido, né? É sempre obrigação dos Estados Unidos vencer tudo que entra em disputa. Agora, em termos... se o errado sou eu em colocar isso como expectativa, mas acredito que por conta da NBA, obviamente, os Estados Unidos têm que vencer tudo que participa. Eu concordo plenamente. Pensando em times que podem desafiar os Estados Unidos, né? Você fez o seu top 5, mas se você tivesse que apostar aí, sei lá, não vou ser tão trágico, apostar uma quantia num time pra derrotar os Estados Unidos. França? Por que a França? Porque eu gosto bastante desse time da França. E eu não confio tanto nas outras seleções, para ser honesto. Por isso que os Estados Unidos desponta com um favoritismo tão grande. O Canadá talvez seja até melhor do que a França em termos de elenco. Uma pena que o Jamal Murray não vai jogar. Seria um divisor de águas nesse time do Canadá. Por melhor que seja, né, o Shai, é um time que eu ainda vejo um pouco balançado nessa questão. Né? Me lembra bastante os Estados Unidos de 19, por exemplo. É um time que eu ainda não vejo como vai encaixar ao longo da Copa do Mundo. Às vezes os jogadores batem cabeça. Que eu mais confio no Canadá, para surpresa dos nossos ouvintes, é o Kelly Olynyk. No basquete FIBA, o ala alto, como eu disse anteriormente, é muito importante. Mas eu gosto bastante desse time da França, porque é um time competitivo, é um time experiente, é um time que já vem brigando com os Estados Unidos nos últimos anos. A Espanha poderia despontar como uma das favoritas por ter vencido o Eurobasket, mas perdeu o Rubio, é um time sem Lorenzo Brown, não é um dos times mais confiáveis, né, entre as europeias. Eu coloco até a Alemanha, talvez. Sim, mais um da geração, dos exemplos aí de aulas altas que se dão muito bem no basquete FIBA. Não só ele, né, o irmão dele também, o William Gomes, pode ajudar bastante esse time da Espanha. Mas passando aqui, vou pedir licença para dar uma lida aqui no meu Power Rankings antes de falar especificamente da França. Eu coloquei os Estados Unidos como primeiro, obviamente. A França, para mim, é a segunda força, né, começando essa Copa do Mundo. A Alemanha eu coloco como terceira força, porque é um time que tem o Franz Wagner e eu gosto bastante da dupla dele com o Schroeder. Tem bons jogadores ao longo do elenco. Deu trabalho para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não quisessem vencer aquele jogo, não venceria. É um time que me agradou bastante. Sim, Mo Wagner. Ele tá, Mo Wagner? Bom. Cara, se eu não me engano, tá. Pelo que eu lembro da Alemanha, deixa eu conferir aqui. Eu tava olhando a de 2019. Pra não passar a desinformação, porque eu lembro tá de ter visto, tá sim. Né? Tá que eu tava olhando aqui a de 2019, né? Tá ele, tem o Daniel Tice, o Dennis Schroeder. Eu lembro de ter visto ele. Mas é um time legal. Tem o Chai também, o Maldolô, bom armador, o Obish. Bons jogadores que se destacam, né, na Europa. Eu coloco em quarto o Canadá. É uma seleção que eu ainda preciso, né, ter uma noção de como vai se portar em quadra. Quinta força, Espanha. Eu não descarto a Espanha de maneira alguma. Um conjunto muito forte, né? Teoricamente fraca que seja, em comparação aos últimos anos, a Espanha é um basquete que você não precisa descartar. Assim, talvez essa seja, para os próximos anos, a geração mais fraca da Espanha, porque você olha para frente, vai vir o Almanza, vai vir o Mara, né, que está indo para o CLA, o Langarita. São vários jogadores jovens da Espanha, para quem tem acompanhado as divisões de base, que estão surgindo aí, podem ajudar no ciclo. O próprio Juan Nunes, né, que está nessa convocação, que é um jogador bem jovem. Sexta seleção, Austrália, seleção com mais jogadores da NBA fora os Estados Unidos. Um time bem forte, mas que ainda é uma incógnita para mim. Perdeu para o Brasil nos amistosos. Sem Ben Simmons. Se fizer jogos ruins,
sem Ben Simmons, né? Tem Patty Mills, tem o Josh Giddey. Preciso entender qual que vai ser o impacto do Josh Giddey na Copa do Mundo. Se for o que eu espero dele, a Austrália vai sim ser uma seleção, né, uma franca favorita aí a brigar com os Estados Unidos. E aí, já, para mim, esse é o primeiro escalão, de 1 a 6, né? Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, Espanha e Austrália são as favoritas ao título. O segundo escalão começa com Itália, que eu gostei bastante dos amistosos. Itália terminou invicto os amistosos. Tem o Fontecchio, tem o Niccolò Melli, um time bem treinado, o time da Itália. A Sérvia eu gosto bastante também. Venceu o Brasil sem Bogdanovic, sem Milutinov, um time bem forte. Eslovênia com o Luka Doncic a gente não pode tirar a Eslovênia do páreo em momento algum. Sem Jokic, né? Só pro pessoal aqui. Sem Jokic, sem o Micic, que foi pro OKC. Mas tem aí o Milutinov, que é um pivô, e o Bogdanovic, que os fãs da NBA conhecem bastante. Sim. A Eslovênia é uma seleção que eu não gosto, para ser sincero, do conjunto da Eslovênia. Mas quando você tem Luka Doncic, você não pode descartar de maneira alguma. Né? Para mim, o escalão aí, o segundo escalão fica entre Itália, Sérvia e Eslovênia. E aí, duas seleções que podem aparecer nesse segundo escalão são República Dominicana, né, com o Towns, é um time que ganha um ativo bem importante, um jogador que no basquete FIBA pode ajudar tão bem quanto no NBA. E a Lituânia, né, que tem o Valanciunas e companhia, é uma seleção que pode entrar nesse segundo escalão. O terceiro escalão já tem ali Brasil, Finlândia, Letônia, Montenegro. Acho que o Brasil está nesse terceiro escalão ali, brigando para entrar no segundo. Voltando a quem pode bater os Estados Unidos, uma dessas 5 seleções do top 6. Acredito que a França seja a principal, por ser a seleção mais experiente, né, desse núcleo que eu citei. Né? Fora a Espanha, mas a Espanha sem Rico Rubio, eu confesso que eu tenho um pé atrás. Né? A França tem o Gobert, que, brincadeiras à parte pelo que aconteceu com o Gobert na NBA, no basquete FIBA, o Gobert é um defensor de aro, talvez o principal defensor de aro do mundo, né? No planeta não tem ninguém que defenda o aro no basquete FIBA tão bem quanto o Gobert. Tem o Fournier, é um time bem compacto, eu gosto bastante, e é um time com muita experiência. Nicolas Batum, Nando De Colo, é um time que tem o Lessor também vindo do banco, o Opovo, são jogadores da França, tanto do Mônaco, alguns outros jogadores que se destacaram bastante na Euroliga na última temporada. Então coloco a França aí como uma das favoritas. Se tivesse o Mbanyama, podia ser ainda melhor essa seleção da França, mas é uma geração que está focada bastante nas Olimpíadas de 2024 para jogar em casa, e que seria um ótimo começo, né, de ciclo, pensando em Olimpíadas, vencer essa Copa do Mundo. Acredito que a França desponte aí como segunda força. Tem o Fournier, né, o Batum, né, tem o Nando De Colo, que é quem acompanha basquete FIBA, cara que tá aproximadamente 75 anos jogando já na seleção. É o Huerta dos caras. Né? Exatamente, boa comparação. A França tem isso, né? O foco da França é a Olimpíada ano que vem, né? Foi triste, né, quando o Mbanyama não disse que não iria jogar, mas é compreensível, né? O cara terminou a temporada logo colado com o draft. Ele jogou todos os jogos do Metropolitano. Aí foi pra Summer League, então era de se esperar. Mas é isso, então, você apostaria na França, né? Se um time for derrotar os Estados Unidos, seria a França. Eu seria na França. Não me surpreenderia com Espanha, Alemanha, com a própria Austrália, mas a França, para mim, é a principal candidata para vencer os Estados Unidos, até porque a chave facilita bastante um pouco para a França. Saindo um pouco desse grupo que pode ser formado com Brasil, Canadá e Espanha, se a França sair com tranquilidade, pode ser que das quartas para frente tenha um caminho mais fácil, porque antes já teve um desafio bem grande. Né? As outras seleções, por exemplo, só vão ter desafios grandes mais para frente. Falar aqui uma das outras seleções que a gente acabou falando, né? Seleções que chance probabilidades bem menores, né? Você, por exemplo, tem Filipinas com Jordan Clarkson, do Utah Jazz, Finlândia com Lauri Markkanen, a gente já falou, Nova Zelândia, eu não vi a convocação, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se tem alguém. Cara, a Nova Zelândia é uma coisa um pouco à parte, né? Porque caiu no mesmo grupo de Montenegro de novo no ano passado. E não dá pra ter uma noção que vai ser a Nova Zelândia. Não tem nenhum nome conhecido. Mas eles têm um basquete... Mas é uma seleção... basquete doméstico, é uma seleção forte, física. Né? E é um basquete doméstico forte, né? Sim. É uma seleção muito física. O Montenegro tem o Vucevic, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente vale comentar. Angola mas tem... talvez... Pode falar. Bruno Fernando. Angola tem Bruno Fernando. Eu ia falar que eu tenho ouvintes da Angola, tem pessoal que acompanha o vídeo lá da Angola, então um abraço pra todos vocês, então. Bruno Fernando, assim...
Eu não lembro se eu botei pra você na pauta, mas eu vou te perguntar de última hora. Claro que eu sei que você não vai falar, pô, Angola vai ser campeã, né? Com todo respeito ao público da Angola, assim como a gente admitiu aqui que o Brasil não vai ser campeão. Mas uma zebra, um país que você acha que vai mais longe do que as pessoas esperam, não digo pra título, não digo pra chegar na final, mas um país que você acha que vai exceder as expectativas. Lituânia. Lituânia tem um caminho bem tranquilo, uma seleção forte, né? A Lituânia, vou até pegar aqui o que eu anotei sobre a Lituânia, que a Lituânia tem um caminho bem tranquilo, é uma coisa que pode facilitar bastante para eles podem chegar nas quartas ou talvez até na semi com bastante tranquilidade, né? Então fica bem tranquilo para a Lituânia, eu coloco ali como candidato a surpresa. Eu acho que a Finlândia pode incomodar. Eu não me surpreenderia de ver a Finlândia incomodando a Alemanha e a Austrália, porque o Lauri Markkanen é um jogador perfeito para uma Copa do Mundo de basquete, para o jogo da FIBA. Eu gosto bastante, como provavelmente o pessoal aqui já percebeu, de alas grandes, né? Jogadores da posição 4 que sempre chutam, que criam um arremesso, que tem a possibilidade de pontuar. E o Markkanen é a definição de tudo que eu mais gosto no basquete FIBA, que eu mais gosto de ver. São esses caras grandes realmente que pontuam bastante. E isso pode ser crucial para vencer uma Alemanha. O Markkanen num dia bom, eu tenho certeza que ele pode anotar pelo menos 30 pontos. Pode fazer um jogo de 30 pontos. Normalmente na Finlândia ele tem médias de 25, 27, 28, num dia bom. E 30 pontos não seria nada absurdo. Mas eu coloco a Lituânia. A Lituânia tem um caminho fácil, tem um time bem legal, né? Tem o Kuzminskas, tem o Valanciunas, tem o Rokas, que é o armador do Barcelona. É uma seleção que sempre incomoda bastante, né? O basquete lituano tem uma característica própria de jogar, e a Lituânia está num caminho bem tranquilo aí, pensando, né, em chaveamento e tudo mais. Passar aqui por alguns dos principais jogos dessa primeira fase, lembrando que a competição é transmitida pela ESPN, e aí eu não sei detalhes de transmissão, imagino que todo jogo do Brasil e pelo menos dos Estados Unidos seja transmitido, e não sei como é que vai ser no Star Plus. Devem passar três por rodada, né? Acho que 2 eles devem passar, não é confirmação, é uma opinião mesmo, um achismo. Provavelmente como foi em 2019, 2 por jogo, né, na ESPN em si e 1 no Star Plus. Mas para quem quiser, tem uma plataforma própria licenciada pela FIBA, que é o Courtside 1891, que vai passar todos os jogos. É como se fosse o pay-per-view aí da Copa do Mundo. Para quem quiser assinar, é um pouquinho caro, né? Salvo engano, $35 para assinar esse pacote, 35 ou $40. Mas para quem quiser acompanhar em 100% da Copa do Mundo, é mais barato do que ir para Jacarta, do que ir para Manila. Se o Star Plus quiser me patrocinar, eu passo todos os horários direitinho, pode ficar tranquilo. E essa plataforma, paga nós, né? Plataforma também que o Diego contou pra gente. A Copa abre com Finlândia e Austrália, sexta-feira, 5 da manhã, horário de Brasília. O principal jogo dessa sexta-feira, talvez da primeira fase, acho que é o principal jogo da primeira fase. Canadá e França, 10h30 da manhã. É um bom dia pra você meter o atestado. Se você tiver um atestado pra primeira fase da Copa do Mundo, recomendaria. A gente... Cara, como é o último jogo, vai estar todo mundo ansioso, né? Porque a Copa do Mundo, como já trouxe, a Indonésia, a Filipinas, Japão, é do outro lado do mundo. Os jogos vão começar assim, o último jogo vai ser 10h30, né? Então, às vezes você nem precisa do atestado, né? Você tá tranquilo ali de manhã, é uma coisa que pode ser bem legal para essa Copa do Mundo em si. Por mais que às vezes você vai precisar acordar mais cedo, de madrugada, em alguns momentos, né? Os jogos do Brasil são 6h45, 2 jogos, e o contra a Espanha 10h30. Mas esse horário da 10h30, pra mim, eu coloco como perfeito. Que é o horário que normalmente você não precisa meter o atestado. Você tem ali Canadá e França começando o dia. Pra quem trabalha, realmente não encaixa, né? Mas no sábado a gente tem a estreia do Brasil, 6h45 horário de Brasília. 9h40 a gente tem Estados Unidos e Nova Zelândia. 10h30 é um jogo importante pra gente. Espanha e Costa do Marfim no sábado também. Depois a gente tem o Brasil de novo na quadra. Na segunda-feira, 10h30, Brasil e Espanha. Jogo gigantesco. E vai ser mais ou menos ao mesmo tempo de Grécia e Estados Unidos, né? Que deve ser uma baita de uma porrada dos Estados Unidos pra cima da Grécia, né? Já que a Grécia tá bem fraquinha. A equipe não vai ter o Yannis, e o Brasil fecha contra a Costa do Marfim, 6h45.
na quarta-feira, dia 30, Estados Unidos fecha contra a Jordânia na quarta-feira, às 5h40 da manhã. E a partir do dia 31 de agosto começa a segunda fase. Diego, muito obrigado pela sua participação aqui. Aprendi muito sobre a Copa do Mundo, basquete FIBA. Tenho certeza que os ouvintes também aprenderam bastante. Parabéns pelo conteúdo, as notícias que você vem postando lá no Twitter. Como que o pessoal faz para acompanhar você no seu trabalho nas redes sociais? Cara, tanto no Twitter quanto no Instagram, mas precisamente no Twitter, onde eu gosto mais de falar sobre o basquete brasileiro em si, né, especificamente sobre o basquete brasileiro, prospectos, o que está acontecendo no basquete brasileiro, divisões de base, tudo sobre o basquete brasileiro você encontra no @diegão25 no Twitter. E se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho no Instagram, eu tenho um perfil lá, que é o Na Quadra, @naquadrabskt. Eu faço com o Gustavo Marinheiro, que é também um criador de conteúdo aí que é bem conhecido no Twitter. A gente cria lá no conteúdo no Instagram no Na Quadra. Vale acompanhar. Tá um pouquinho parado, né? Porque o tempo é bem difícil organizar o tempo de criação de conteúdo no Twitter, no Instagram, o trabalho, né, fora do basquete. Infelizmente, o basquete hoje não enche barriga. O basquete brasileiro hoje é bem difícil de sobreviver, mas a gente vai tentando, né? Com o passar do tempo, quem sabe vai ficando mais tranquilo. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui falando sobre basquete FIBA, sobre a Copa do Mundo e sobre a seleção brasileira de basquete. Estou bem ansioso para essa Copa. A gente discutiu nessas uma horinha. É uma Copa que tem muito equilíbrio, tem muitas seleções e muitos jogos muito bons, viu? Vai valer a pena em algum momento você acordar um pouco mais cedo, você meter o seu atestado lá que você tem disponível no trabalho, porque a Copa do Mundo vai ter grandes jogos já na primeira fase, na segunda fase ainda mais, né? Você pode ter ali numa segunda fase um Brasil e Espanha, um França e Canadá, França, Espanha, Canadá e Brasil. Só nesse grupo do Brasil, né, se tudo der certo, tanto para o Brasil quanto para Espanha, quanto para a França e Canadá, já são ali 3 jogos por dia que você não pode pensar em dormir, dependendo do horário. E as outras seleções também bem fortes, Estados Unidos muito favorito no momento, o Canadá pode descontar, então é uma Copa do Mundo que eu mantenho minha ansiedade, que fico bem ansioso aí já para o fim de semana. Falta pouco, viu? Faltam só 2 dias aí para começar essa Copa do Mundo, depois de tanto tempo esperando. Me empolguei com o Mundial Sub-19, me empolguei com categorias de base, mas agora é a hora que separa os homens dos meninos, né? Espero que o Brasil consiga aí fazer uma boa campanha, quem sabe conseguir essa tão sonhada vaga olímpica direto da Copa do Mundo. Agradeço aí pelo convite e foi muito bom trocar esse papo aí sobre a Copa do Mundo de basquete. Você que tá escutando o podcast no dia que eu postei, eu vou postar na quinta-feira, dia 24, então é amanhã. Amanhã começa a Copa do Mundo e a gente vai ter episódios aí extras. Domingo vai ter um episódio sobre NBA, Força do Alto, sobre basquete. A gente vai falar dos primeiros jogos, do desempenho do Brasil, Estados Unidos, principais notícias. E sinto que essa não vai ser a última participação do Diego no podcast Cara dos Esportes no mês de agosto. Se ele aceitar, eu vou chamar até ele não aguentar mais participar aqui do podcast. Sempre disponível. Diego, muito obrigado. Sigam ele lá no Twitter. Pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta no domingo. Episódio sobre NFL, palpites pra temporada. A gente continua naquela série de 3 episódios. E vamos ter também programa sobre basquete, falando da Copa do Mundo e as últimas notícias da NBA também. Quem sabe Damian Lillard seja trocado até lá, alguém fica insatisfeito, alguém faz uma besteira. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!